Olá, Rubem Alencar novamente. E nesse vídeo, que é o segundo vídeo, após você ter adquirido o seu e-book Os Desafios de Treinador de Futebol, eu vou mencionar para vocês como preparar uma equipe de futebol antes dos jogos em relação aos seus adversários. A gente sabe que existem muita dificuldade para se tomar uma decisão de uma estratégia para enfrentar seus adversários. Que se questiona muito as situações, às vezes até extra-campos, e na dificuldade de se obter conhecimentos mais específicos sobre os adversários, a forma deles jogarem, a forma de jogo, o modelo de jogo do adversário, e quais são as suas capacidades, os seus pontos fortes e pontos fracos, as qualidades técnicas e táticas, e até mesmo das informações que são trazidas até você, sobre os detalhes, os detalhes mais preponderantes da equipe, os detalhes que mostram a força ou a fraqueza do adversário. E esses detalhes é que podem nos auxiliar na nossa forma de jogar, na nossa forma de montar a nossa estratégia. Esses pontos, eles precisam ser relacionados antes dos jogos, e uma das coisas que nós temos que pensar a princípio, é como a equipe adversária joga dentro e fora de casa. Você, por exemplo, pode pegar de 3 a 5 jogos anteriores, e verificar através dos relatórios, inclusive do último vídeo que eu comentei com vocês, o último vídeo que eu passei para vocês, através desses relatórios de análise de desempenho, você entender como que a equipe se comporta com jogos dentro e fora de casa. E aí você dividir o primeiro tempo e o segundo tempo, os primeiros 45 e os outros 45 minutos do segundo tempo, em tempos de 15 minutos. Por exemplo, o de 0 a 15 minutos, 15 a 30 e de 30 a 45. E como eles se comportavam e como eles se comportam, a equipe adversária se comporta nesses momentos, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Se vamos supor, se eles tomam gols fora de casa, qual é o minuto dentro dessas divisões, qual foi o minuto que eles tomam mais gols fora de casa. Aí você monta a tua estratégia também, na hora de você treinar a tua equipe. E aí você vai ter os números, você vai ter esses números para você criar a tua estratégia. E baseado nessas informações, nós vamos preparar a nossa equipe, através de um treino voltado para o jogo de acordo em relação ao seu adversário. E aí nós buscamos os meios e metodologias de treino a serem utilizadas durante a semana, ou às vezes até a gente tem até pouco tempo, durante os dias, por exemplo. E sempre visando a vitória, dentro de um processo semanal de próximo jogo, uma preparação para o jogo. E dentro disso, nós temos 4 aspectos a serem relacionados diante do treino para o jogo. Então nós temos que primeiro fazer uma observação do adversário, nós temos que fazer uma análise do adversário, nos prepararmos, fazer a nossa preparação e aí ir para o desempenho, ir para a performance, jogar, certo? Então dentro da observação, nós temos que observar os conceitos do jogo, dos adversários. Nós temos que pegar, como eu disse antes, de 3 a 5 jogos anteriores, pelo menos, e observar a sua organização defensiva, a sua organização ofensiva, a sua transição defensiva, a sua transição ofensiva e as bolas paradas, que esses são os momentos do jogo. Pegadas essas observações, nós vamos analisar todos esses momentos do jogo. Nós vamos analisar os comportamentos em relação a este, analisar as ações táticas, técnico-táticas, tanto coletivas como também individuais, essas ações, e tudo isso em relação aos seus volumes,
as suas variedades, né, que tipos de variedades eles têm, e as quantidades dentro do momento competitivo. O momento competitivo é bom a gente frisar isso, porque às vezes você tem alguns jogos que são jogos amistosos, e na verdade é no momento competitivo mesmo, valendo ali os 3 pontos, né, como sempre a gente diz, né, que você vai observar os detalhes, né, os pontos fracos, os pontos fortes, né, e aí você vai fazer uma análise quantitativa e uma análise qualitativa. O que seriam essas análises quantitativas, né? Vamos supor um exemplo, né, os números coletivos de chute a gol, né? Por exemplo, nos momentos do jogo, né, naquelas divisões que eu falei de 0 a 15, de 15 a 30, de 30 a 45, né, durante a partida, né, qual foi o momento que eles finalizaram mais, que tipo de finalização foi finalização maior número de cabeceios, foi jogadas ofensivas, né, organizadas pelas laterais, se foi chute de longa distância, se foi, por exemplo, chute dentro da área, se teve, por exemplo, quais foram os jogadores, né, tanto a parte individual, né, na parte individual, analisando a parte individual, qual foi o jogador que mais se destacou nesse quesito, né, e verificar também, por exemplo, os cruzamentos, né, dentro dessa análise quantitativa, né, quantos cruzamentos foram feitos, foram pela direita e pela esquerda, né, por exemplo, o número de ataques posicionais, né, a quantidade deles, em que setor do campo, que posição do campo foi feita, né, os ataques rápidos, né, que são jogadas, triangulações rápidas, né, e os contra-ataques, né, e o número de vezes das falhas num determinado setor do campo, né. Então são esses exemplos assim, de uma análise quantitativa que a gente pode fazer do adversário, né, antes de criar a nossa estratégia. E uma análise qualitativa, né, é estudar quais foram os sistemas de jogo, né, que essa equipe adversária utilizou, né, tanto quando ela estava atacando como estava defendendo. Hoje você já sabe, né, que dentro do futebol moderno, né, algumas equipes elas utilizam modificações de sistema de jogo durante o jogo, né. Então também isso é uma análise qualitativa que nós temos que observar, né. Verificar os momentos do jogo, né, conforme eu comentei antes, né, as suas variações táticas, né, e os destaques individuais, ofensivos e defensivos. E aí você faz uma análise geral da equipe adversária. Um outro aspecto que nós temos que levar em consideração são os aspectos físicos, né, de acordo com os 2 tempos de jogo, né, verificar o desempenho físico, né, se a equipe cansou, se a equipe mantém um nível de intensidade alta, né, dentro do comportamento, né, da vertente de condicionamento físico, né, e verificar também os aspectos psicológicos. Vamos supor, se a equipe tem poder de reação, se a equipe, por exemplo, quando está jogando em casa, se ela toma um gol, que tipo de comportamento psicológico ela teve, se ela se desmotivou ou não, se isso influenciou no resultado, né, da partida, né, e qual é, por exemplo, a sua forma de agressividade, né, agressividade do jogo, né, se tem, por exemplo, a reação após a perda rápida, que tipo de reação que elas têm, qual é o setor do campo que tenha, por exemplo, a reação após a perda, enfim, são aspectos psicológicos importantes que nós temos que passar para a nossa equipe e preparar a nossa equipe para que ela não seja ela não seja pega de surpresa, né? E aí nós temos que nos preparar, aí nós temos que ir para o treino, né? E uma frase que eu li no livro, né, uma frase muito interessante, que se a gente falhar a preparação, né, é se preparar para falhar. Então isso é ponto pacífico, né? Nós temos que nos preparar bem, né? E nós temos que pensar em alguns componentes essenciais assim, para uma sessão de treinamento, né? E quais seriam esses componentes, né? Primeira coisa, né, nós temos que treinar conforme a intensidade do jogo. Nós temos que treinar a nossa equipe de acordo com o jogo, de acordo com as situações do jogo, intenso. Hoje o jogo é de uma extrema velocidade, transições ofensivas e defensivas constantes, e quem tiver, né, o êxito, né,
de controlar essas transições, tanto defensiva como ofensiva, consequentemente está a um passo da vitória. Isso daí se a gente for pegar os números, né, estatísticas de grandes jogos em campeonatos mundiais, a gente percebe que hoje as transições defensivas e ofensivas é que determinam o resultado de um jogo. Tá? E aí, treinado essas situações, nós vamos executar as estratégias do jogo. Né? Nós vamos pegar em relação ao adversário, quais são os pontos fracos deles e aí elaborar estratégias que a gente possa vencê-la em certos setores do campo. Né? E aí corrigindo posicionamentos, né, tanto defensivos e ofensivos, né? E explicar o que fazer nas diversas situações do jogo. Né? Nós temos que ter essa capacidade, né? A maior capacidade do treinador de futebol é passar, é ter a didática, é ter a pedagogia, né, de treino, né, para poder oferecer subsídios para que o seu jogador possa entender os momentos do jogo e aí ele tomar suas decisões. Decisões essas, né, que devem ser tomadas de uma forma mais eficiente possível. Né? Então essa é a forma correta de se treinar. Né? E tentar passar para eles também que nós temos que pensar o coletivo, nós temos que pensar no coletivo em vez do individual. Né? A dinâmica do jogo coletivo hoje é que nos leva a ser uma equipe forte e competitiva, né? Dentro de um equilíbrio e dentro de uma organização. Se todos os membros, né, se todos os jogadores, né, de uma equipe, eles tiverem essa consciência que ele precisa cumprir a sua função no seu setor, se todos cumprirem a sua função, a nossa equipe tem uma grande chance de sair vencedora de jogos. Então, lógico que eu também sou da seguinte opinião, que os jogadores eles precisam entender de todas as posições, eles precisam entender a função de cada setor, porque hoje o jogador que é versátil, que consegue jogar hoje em duas até três posições, né, esse jogador ele é muito interessante para a nossa estratégia, né, para a nossa estratégia até de formação de grupo. Então, se a gente conseguir passar isso para ele, que ele precisa cumprir a função dele de uma forma eficaz, eficiente, né, vai nos ajudar muito no nosso equilíbrio e organização coletiva. Tá? E aí tem alguns cuidados, né, de aspectos físicos. Né? A gente se preparar bem fisicamente diante de uma programação, do processo de programação semanal de treino, né, de elaboração do treino, a gente ter cuidados, né, para que essa equipe não tenha uma sobrecarga de treino e que chegue ao dia do jogo com fadiga muscular, por exemplo, com dificuldades de movimentação, enfim. Prestar atenção também na alimentação adequada, né, no descanso, pré-jogo, né, e alguns aspectos psicológicos, né, passar para eles essas informações, né, da equipe adversária para que eles se automotivem. Eles têm uma motivação de fazer um bom jogo, né, e com uma cabeça bem positiva, um pensamento bem positivo para enfrentar os jogos diante do próximo adversário. Né. E dentro desse treinamento, né, nós temos que desenvolver objetivos, né, e exercitá-los. Né. Tudo que é pretendido pelo treino, né, nós temos que passar para os nossos jogadores de que forma os exercícios vão atingir um grande objetivo, né? E relacionar esses exercícios de uma forma gradual, né? De acordo com o objetivo do treino, né? Por exemplo, né? Se a gente quer fazer um press, por exemplo, uma pressão mais alta, né? Fazer a pressão no jogador, que tipo de posicionamento nós temos que ter, que tipo de atitude nós temos que fazer, como que o atacante tem que pressionar, por exemplo, o defensor, se a bola, por exemplo, chegar na parte lateral, que a gente consegue fazer uma pressão melhor, nós temos que fazer a diagonal, fazer a pressão em cima, né, do portador da bola, enfim, são esses detalhes que nós temos que passar para toda a nossa equipe durante o treino. Né? E definir a estrutura e a dinâmica do exercício. Né?
definir a estrutura e a dinâmica do exercício. Se nós queremos, por exemplo, fazer manutenção de posse de bola, se a gente quer, por exemplo, trabalhar com mais profundidade, se a gente quer trabalhar com amplitude, né, na saída de bola, enfim, determinar a dinâmica do treino, né? Se nós queremos fazer com superioridade numérica ou inferioridade numérica, enfim, isso faz parte da organização do treino, né? E preparar os feedbacks, né, antes, durante e após os treinos, né? E explicar que cada treino possui um objetivo maior de se transferir, por exemplo, pequenos jogos, treinamentos de espaço reduzido para o jogo 11 contra 11, mais amplo, né? A partir do princípio. E agora, finalizando o vídeo, né, vou aproveitar para falar a respeito do mais novo projeto, né, que vamos lançar futuramente, né, que é um treinamento online, né, intitulado como Metodologia de Treinamento nas Categorias de Base, né, onde nós vamos dividi-los em 4 módulos, né, vamos transformá-los dentro de uma plataforma, né, de treinamento, né, online, né, onde você vai poder estudar com um tempo determinado, né? E esses módulos, né, nós vamos comentar, né, sobre o primeiro módulo vai ser referente a aspectos teóricos do treinamento técnico-tático. O segundo módulo vamos falar sobre a organização das sessões de treinamento. O terceiro módulo, a periodização tática. E o quarto módulo sobre métodos de treinamento, né? Então, pessoal, deixa aqui abaixo o seu comentário, né, sobre o vídeo, né? E porque nós vamos, né, sempre estar enviando novos vídeos, novos recados sobre os nossos trabalhos, nossos treinamentos, as nossas palestras, né? E fique atento, né? Fique atento porque vamos estar agora em contato maior com você, né, para estar sempre te ajudando a evoluir na sua carreira como treinador de futebol. Tá? Então, até breve, até o próximo vídeo, até daqui a alguns dias. Até mais.